no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas 10, versículo 25 em diante. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu para ele: o que é que está escrito na lei? Como interpretas a lei? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, olhando para ele, disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, o intérprete da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo e contando a parábola do bom samaritano, que diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo, passou distante. Da mesma maneira, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou distante. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, cuidou dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, e o levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu então o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Deus dê graça e abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Eu quero falar, obviamente, sobre a parábola do bom samaritano. E o tema da mensagem é: marcas de pessoas que param. Nós vivemos em um mundo apressado, onde muitos não têm tempo nem para si mesmos, quanto mais para o próximo. Corremos todo dia de um compromisso para o outro, ocupamos os espaços com distrações e às vezes nós deixamos de lado aquilo que realmente é importante. Aí Jesus conta essa parábola que confronta esse ritmo alucinante da vida moderna. Ele nos apresenta um homem que parou e orienta que cada um dos seus seguidores possam seguir o exemplo desse bom samaritano que parou. O bom samaritano não era o mais religioso. Diz a parábola que o homem descia de Jerusalém para Jericó, com certeza era um judeu, era uma descida, tinha aproximadamente 27 quilômetros, se eu não me engano, a distância que percorria de Jerusalém para Jericó. E era um caminho muito perigoso, onde tinha muitos assaltos, muitas pessoas mais que perseguiam os viajantes que trilhavam aquele caminho. E esse homem é abordado por salteadores que o espancam, que o ferem
e diz o texto que o deixam semi-morto naquele lugar. E a parábola continua dizendo que passou lá um sacerdote, um líder religioso. Olhou para aquela cena, um homem agonizando no chão, não se aproxima, passa de largo, passa distante e segue seu caminho. Aí depois diz a parábola que passou um levita, uma outra pessoa religiosa que cuidava do templo, da música. Passou, olhou aquela cena, viu o homem agonizando, morrendo, também não se importou com ele e seguiu estrada fora. E apareceu um samaritano, um homem possivelmente com recursos. Ele olha para aquela cena, ele para, desce do seu animal, talvez um cavalo ou um jumento, desce e observa a situação daquela pessoa agonizando. Ele estava carregando óleo e vinho, utiliza essas duas substâncias para tentar minimizar a dor do sofrimento, do espancamento que foi submetido àquele rapaz. Coloca o cara no seu animal, no seu cavalo, e segue na direção de um hotel, de uma hospedaria. Chega lá, ele entrega aquele homem, o texto dá a entender que ele passa a noite ali, para o dono do hotel cuidar daquele homem. Quando amanhece, ele diz: olha, está aqui uma grana, cuida dele até ele ficar bom, e se por acaso você gastar mais do que eu estou te dizendo, quando eu voltar, eu te indenizo e acerto as contas contigo. Quando Jesus conta essa história, ele pergunta ao intérprete da lei: qual desses três homens, o sacerdote, o levita e o bom samaritano, é próximo da pessoa que agonizava na beira do caminho? Ele disse: aquele que usou de misericórdia. A Jesus encerra a parábola dizendo: vai e faça você da mesma maneira. Essa é uma história linda, que tem a ver conosco. É uma parábola que nos mostra o maior termômetro da espiritualidade humana, porque ela não está nas palavras, nos cargos que ocupamos, nas posições que temos, mas é uma parábola que mostra o que é o verdadeiro amor. E eu encontro nessa parábola 5 lições sobre as marcas de pessoas que param. Porque existem pessoas que não param, não se comovem, não se tocam, não se importam. E nós, como cristãos que somos, nós não podemos ser assim. Uma das marcas do cristão verdadeiro é o amor. E essa parábola está recheada de lições que vai nos ajudar a enxergar, a perceber, a sacar se estamos realmente vivenciando esse amor cristão. Esse amor que tem algumas marcas presentes em todos aqueles que param diante da necessidade do outro. Quais são as marcas das pessoas que param? Número 1, diga comigo assim: sensibilidade, mas diga forte, sensibilidade ao sofrimento do outro. Diz o verso 33 que o bom samaritano viu, mas ele não só vê, ele se compadece. Essa palavra se compadecer, no grego, significa que ele sentiu nas entranhas uma agonia de ver um ser humano sofrendo com ferimentos a ponto de morrer. Ele vê e se compadece. As pessoas que param são sensíveis à dor do outro. As pessoas que param vê com os olhos do coração. Escute isso. Um cristão verdadeiro enxerga oportunidades de amar, não apenas obstáculos para evitar. Eu vou repetir. O cristão verdadeiro, ele enxerga oportunidades para demonstrar o seu amor, não apenas os obstáculos para evitar demonstrar o seu amor. Quantas vezes passamos por pessoas caídas emocionalmente,
Às vezes passamos por pessoas que estão chorando, e a gente vê e não se compadece. A gente olha e a gente não se move. Não somente nas emoções, mas espiritualmente. Pessoas que estão longe da igreja, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que começaram a debandar da fé, que estão caídas. E às vezes a gente encontra as pessoas da rua e não se importa, e não se aproxima, e não tem sensibilidade para perceber que aquela pessoa precisa de ajuda. O sacerdote e o levita também viram, mas não se comoveram. O samaritano não, viu com compaixão. A compaixão, repita essa frase, a compaixão é mais do que a emoção, é movimento. Uma vez um cavalo estava cavalgando diante de uma plateia, muita gente assistindo, e ele pisou em falso, caiu, a pata dele quebrou, e as pessoas foram correndo para lá para ver o que tinha acontecido. Ao chegarem lá, todo mundo começou a ter uma emoção, um sentimento, puxa, coitado do cavalo, olha o sofrimento dele, olha o quanta dor ele está sentindo. De repente, um homem pegou o seu chapéu e disse: quem aqui pode ajudar a te levar esse cavalo para ser cuidado pelo veterinário? Na medida que ele apresentou o chapéu, as pessoas, pois é, e aquilo, e o jogo e tal, começaram a dispersar, porque o amor verdadeiro não é emoção. O amor verdadeiro é movimento na direção de quem precisa. O samaritano se identificou com o sofrimento do outro, como se fosse dele. Isso é cristianismo, irmãos. É você identificar, cada um aqui identificar o sofrimento do outro como se fosse nosso. Fiquei tão feliz essa semana, não sei quem foi, queria até conhecer esse irmão. Ele fez um aniversário, ele nos via aqui falando sobre cesta de alimento. A necessidade que temos é intensa, é frequente. Ele fez uma festa bonita e pediu como presente uma cesta de alimento. Ele entregou essa semana aqui 100 cestas de alimento para ajudar os mais necessitados dessa igreja. Digam amém. Pode aplaudir Jesus por isso. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo, isso é ser cristão. Um cristão maduro, escute isso, um cristão maduro e amoroso não se pergunta o que aconteceu com ele, mas sim o que eu posso fazer por ele. Tem muita gente que só para aí, o que aconteceu com ele? Mas não faz a pergunta, o que é que eu posso fazer com ele? O amor também, ele vê além das aparências. Por quê? Não sei se você conhece esse fato, que os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Por que eles eram rejeitados? Porque eram judeus misturados. Eles foram arrancados do reino do norte de Judá, capital Samaria, pelo Império Assírio, e esse envolvimento com os assírios tornou aquela população misturada com os assírios. Aí foi implantado nos samaritanos algumas adorações a ídolos. Os samaritanos também construíram um templo no Monte Gerizim e não em Jerusalém, e havia um ambiente hostil entre os judeus e os samaritanos, que eram considerados judeus mistos. E ele poderia ter olhado para aquele judeu e disse assim: rapaz, esse pessoal não quer saber de mim, só quer me perseguir, só quer me atingir, só quer me atacar, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Mas ele não fez isso, porque ele não viu a aparência, ele viu além das aparências. Digam todos amém. A sensibilidade verdadeira e o amor cristão não pergunta quem é, mas como eu posso ser útil. Às vezes nós ajudamos a quem
temos algum tipo de interesse, ou alguém que a gente tem algum tipo de envolvimento. Mas Jesus nos convida a não perguntar quem é, e sim o que eu posso fazer por essa pessoa. Talvez você esteja pensando só sobre dinheiro, um abraço, um telefonema, uma visita. Isso tem um poder gigantesco, meus irmãos. Às vezes você sabe que alguém está vivendo um tempo difícil, e você não procura, você não se importa, você não se envolve, não se dá, e isso não é bom, isso não agrada a Deus. A sensibilidade verdadeira não pergunta quem é, mas o que é que eu posso fazer? A dor do outro deve nos tocar, mesmo que ele pense diferente. Amém, meus amados? Isso é fundamental, essa sensibilidade que a gente precisa ter ao sofrimento do outro. Essa é a primeira marca das pessoas que param, são sensíveis. Elas se importam. Elas escolhem alguém para ajudar, elas escolhem alguém para se importar. É claro que ninguém pode ajudar todo mundo, mas com certeza Deus vai permitir que passe por você alguém necessitado, e você vai estar em condições de dar uma ajuda a essa pessoa, e Deus vai esperar que você faça isso para a glória dEle. E isso é um bumerangue. Diz a Bíblia: dai e dá-se-vos-á. Você joga a generosidade, ela vai voltar para você. Você joga o amor, e o amor vai voltar para você. Se o homem não te honrar, Deus que vê vai te honrar. Segunda marca das pessoas que param, diga comigo, a capacidade de se aproximar, mesmo diante das diferenças. Verso 34 diz: chegando-se ele, o cara se aproxima. Ele sabia que era um judeu e ele samaritano. Os judeus desprezavam, como eu disse, os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos de impuros, de hereges. Mesmo assim, esse homem ferido, que era um judeu, e o samaritano sabia disso. Mesmo assim, o samaritano se chegou, se aproximou. Aqui ele vence a barreira do preconceito. Olha aqui para mim, irmãos, cuidado com isso. Tem muita gente que carrega no coração preconceito, e isso tem impedido de você demonstrar o amor de Cristo. Nós vamos encontrar pessoas diferentes da gente, com crenças diferentes, e você não pode ter preconceito. Eu fui chamado para orar pelo aniversário do pronto-socorro aqui do Guamá, e era um culto ecumênico, e tinha dois representantes de religiões lá. Um era eu, dei uma palavra lá, e outro era um casal da Umbanda, e eu percebi eles meio incomodados, achando que quando eles pegassem a palavra eu ia me retirar. Eu fiquei lá assistindo, rindo para ele, sendo solidário à palavra dele, apesar de discordar, mas estou lá. Porque vocês, às vezes nós nos vestimos da veste da religião, que não agrada a Deus, e começamos a ter preconceito com as pessoas. Você pode discordar, mas preconceito não. Você tem que respeitar as pessoas. Às vezes sobe um irmão aqui depois do culto querendo bater uma foto comigo, ele está com a camisa do Remo. E eu não posso ter esse preconceito. E ainda encosta em mim, aí eu abraço ele. Porque, irmãos, o amor verdadeiro e as pessoas que param vencem a barreira do preconceito. Digam todos amém. Isso agrada o coração de Deus. Às vezes, por exemplo, teve um cantor uma vez, um desses louvor norte que eu fiz, que ele chegou para mim lá no camarim e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse: por não? Olha, eu acabei de fazer uma unção lá no palco. Eu digo: e daí?
Não pode ninguém pisar lá. Eu disse, por quê? Porque senão vai atrapalhar a unção que eu ministrei. Diz que tu está doido, rapaz. Quer dizer que chegar um cristão lá meio devagar, carnal, vai atrapalhar a tua unção? Essa tua unção é muito fraca, rapaz. A unção sobrepõe a maldição, rapaz. Que tolice é essa? É, pastor, é, meu irmão. Às vezes a gente carrega isso na nossa vida. A gente começa a ter preconceito com as pessoas, isso afasta as pessoas do verdadeiro evangelho. Eu não vou naquela padaria porque ele é espírita. Vai lá, rapaz, dá a paz do Senhor para ele, dá bom dia, come o pão do padeiro lá. Esses preconceitos não agradam a Deus. Uma vez uma amiga nossa me convidou a Mônica para a gente ir para o casamento dela. Ela é católica. Disse, pastor, eu sei que o senhor não vai aceitar, mas o senhor é tão amigo da gente, eu queria que você fosse lá com a sua esposa. Eu disse, eu vou. O senhor vai? Vou. E fui. Eu já fui em terreiro. Eu cuidava de um rapaz chamado Valdeci, lá na igreja do Curió. Ele era filho de santo, aceitou Jesus, estava no processo de libertação. Ele veio para o culto. Na hora do culto ele se incorporou e correu. Eu sabia onde eram os terreiros dele, eu fui lá. Tudo bem? E o batuque torrando lá. Tudo bem? Pô, não, o Valdeci está aí? Eu entrei, é porque eu sou pastor dele. E eu vim atrás dele. Não, ele faz tempo que não passa por aqui. Eu fui em 3 terreiros atrás do Valdeci. Eu entro mesmo. Eu tomo café se tiver. Porque, irmãos, mais forte é aquele que está em mim do que aquele que não está. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Não vou naquele salão porque a mulher é de outra religião. Vai lá, rapaz, leva o amor de Jesus lá. As pessoas que param vencem os preconceitos, que sabem se relacionar com o amor de Cristo. Irmãos, o que define no final de tudo é quem tem amor no coração. Amém, meus irmãos? Terceira lição que a gente aprende nessa parábola, diga comigo assim, ação prática imediata. Lucas 10:34 diz que ele tratou os ferimentos e aplicou-lhes óleo e vinho. O cara agiu. As pessoas que param têm iniciativa para ajudar. A compaixão verdadeira não adia. O samaritano disse, eu vou buscar ajuda. Ele interrompe a sua jornada, desce do animal, suja as mãos, cuida das feridas. Ele usou tudo que estava a seu alcance. Usou óleo, vinho, colocou nas feridas daquela pessoa. Ele não terceirizou a responsabilidade. Como tem cristão da manhã que são assim. Terceirizam, não querem se achegar, não querem se mover, não se aproximam, não tem ação prática imediata para ajudar. E isso não agrada o coração de Deus. Ele entendeu que amar é agir e não apenas sentir. O samaritano nos ensina que o amor genuíno precisa de mãos e pés e atitude. Deixa eu te falar uma coisa. É claro que Deus não está te pedindo e nem me pedindo para resolver tudo. Mas Ele está nos pedindo para a gente começar a ajudar. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Um beijo. Como é seu nome? Davi Manuel? A salinha? Amor, onde é a salinha dele? Vai lá que a pastora vai te orientar direitinho, tá bom? Com esse nome Davi Emanuel, é muito forte esse garoto mesmo. Isso aqui é nome bacana, Davi Emanuel, já cortou e já parou, né? Isso, ele quer ir para a salinha, glória a Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer que você resolva tudo, mas você pode ser bênção na vida de alguém, pode escolher alguém para abençoar.
Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto que ainda não saiu da gaveta, espero que saia o mais rápido possível. Eu quero reunir um grupo aqui na igreja de empresários, de engenheiros, de arquitetos, de gente disposta a amar as pessoas. Nós temos irmãos nossos aqui, firmes na fé, que a casa está caindo, não tem recurso para construir uma casa. A gente tem uma igreja tão grande, a gente podia escolher uma casa de um irmão genuíno, não é o primo, não é o pereba, é um cara que é firme mesmo, que esteja precisando de ajuda, e a gente rápido pode mudar a vida de uma pessoa, demonstrando o amor cristão. Então se prepare que Deus vai te chamar para isso, e nós vamos fazer isso aqui em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vai ser bênção, vai ser bênção. Cada um dá um pouquinho. Olha, aqui passam pela igreja durante a quarta e domingo 10.000 pessoas. 10 milheiros é rapidinho, irmão, de tijolo. Não é verdade? Aqui tem pintor, aqui tem quem mexe com gesso, aqui tem eletricista, aqui tem engenheiro, aqui tem tudo, irmão. Tem tudo aqui. Um pouquinho fazendo, a gente vai mudar a vida de pessoas aqui. Mas é preciso ter o amor do coração. E eu sei que é uma noite de Deus derramar esse amor no nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Quarta lição dessa parábola é que ele tinha disposição para investir tempo e recurso. Diz o verso 34, colocando-se sobre o próprio animal, levou para o hotel. Isso parou a agenda do cara. O cara tinha um plano naquela manhã, tinha um projeto diário, mas ele era um homem cheio de amor, e ele investe tempo, coisa que hoje é muito difícil, a gente parar a nossa agenda, a vida se tornou muito agitada, muito cheia de tantas coisas, e ele investe tempo e o seu dinheiro, mas às vezes não é dinheiro, às vezes é só o tempo, uma palavra, um abraço. Uma vez eu cheguei aqui na igreja, tinha um senhor, eu não faço isso, mas de repente eu olhei para ele, estava de costa para mim, olhando para cá e eu vinha de lá, não sei o que me deu, eu disse, aí querido, como vai? Abracei ele agradeceu, depois do culto ele me chamou, disse, pastor, eu não sou daqui, estou vivendo crises enormes na minha família, o ambiente está horroroso, e eu tinha decidido me matar, porque sabe quanto tempo eu não recebo um abraço? E por causa do seu abraço, pastor, eu não vou mais tirar a minha vida. Olha que um abraço faz. Olha que um abraço é capaz de fazer. Então não é só dinheiro, é uma ligação, é uma visita, é se achegar, é se aproximar, para a pessoa se sentir apoiada, amada, cuidada. E isso todos nós aqui podemos fazer, amém, meus irmãos? O texto mostra que o samaritano, além de parar e prestar os primeiros socorros, coloca o ferido sobre o seu animal e leva para o hotel. Isso significa que ele parou a sua viagem, abriu mão do seu conforto pessoal. Se ele colocou a pessoa ferida no seu animal, ele foi a pé puxando o animal, abriu mão desse conforto, investiu dinheiro para garantir o bem-estar da pessoa caída. Nos dias de hoje, cuidar de alguém, mesmo que atrase os nossos planos, às vezes é importante. Compartilhar nossos recursos com generosidade, estar disposto para andar a pé, se preciso for, para carregar alguém nos nossos braços. O nosso tempo e dinheiro tem sido usado para essas coisas ou não? Fica a nossa pergunta. Nós podemos ser bênção, cuidado para que a gente não se torne muito seletivo, exclusivista, e a gente se volte para o nosso mundo e pare de olhar para as pessoas que mais precisam.
eu acho que nós precisamos fazer mais, dentro da condição de cada um. E eu volto a dizer a vocês, não é só dinheiro. Uma amizade salva uma pessoa, um abraço salva uma pessoa, uma ligação tira alguém de um buraco emocional. Isso é fundamental. Então, se você sabe de alguma pessoa que precisa de ajuda, pelo menos ligue e diga: olha, eu estou orando por você. Isso vai fortalecer a fé dela, e ela vai conseguir sair desse buraco e vai vencer, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam glória a Jesus. E por último, as pessoas que param, número 5, elas têm compromisso com a continuidade do cuidado. Interessante do bom samaritano, e Jesus é cirúrgico, ele leva para o hotel, no outro dia ele diz: olha, cuida dele, está aqui o dinheiro, gasta o que for preciso, se passar do que eu estou te dando, quando eu voltar, eu vou te indenizar. Isso fala de compromisso e continuidade do cuidado. Ele deixou o dinheiro com o hospedeiro e deu instruções para o cuidado continuar. Às vezes a gente só dá um toque, a gente só liga uma vez, a gente só fala uma vez, só ajuda uma vez, mas Deus nos convida a ter o cuidado contínuo até as feridas serem saradas. E com a graça de Deus e com o Deus que nós temos, é possível a gente melhorar e ser bênção na vida das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda Jesus, aplauda com alegria, aplauda bem forte, dá glória a Deus,